Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, é denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Trabalho infantil é mais comum do que se pensa. A Justiça Gaúcha está de olho. Nós temos um levantamento, no país, em torno de 1 milhão de crianças e adolescentes são considerados em condição de trabalho infantil. Casal é condenado por submeter a filha adotada a tratamento diferenciado dos outros filhos. A Justiça entendeu que a criança foi submetida a situação análoga à do escravo. Você pode nem perceber, mas a gente produz muito lixo. Será que tudo precisa mesmo ser jogado fora? Eu decidi entrar nesse ramo porque eu percebi que o lixo não era um problema, e sim uma solução. Mas para isso bastava que alguém assumisse a responsabilidade. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público Federal em Goiás denunciou o ex-governador Marconi Perillo por corrupção, lavagem de dinheiro. Na denúncia, ele é citado como líder de um esquema criminoso já descoberto durante as investigações da Operação Cash Delivery, na qual o ex-governador de Goiás chegou a ser preso. E sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-senador e ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, teria recebido quase 18 milhões de reais pagos pela construtora Odebrecht. Por esses motivos, ele foi denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No mesmo processo, outras 4 pessoas também foram denunciadas. 2 delas pelos mesmos crimes supostamente cometidos por Marconi e outras 2 apenas por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o inquérito, ao solicitar os valores para as campanhas políticas, o ex-governador de Goiás teria se mostrado favorável às demandas da Odebrecht no estado, como, por exemplo, na construção do VLT, que nunca saiu do papel. O Ministério Público Federal também quer que esse processo seja julgado na Justiça Federal e não na Justiça Eleitoral. O MPF entende que os supostos crimes cometidos pelos 5 denunciados não têm caráter eleitoral. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Gabriel. Buscar soluções para o problema do trabalho infantil foi o tema de um seminário promovido pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado do Rio Grande do Sul. O encontro apresentou dados sobre o tema e também propostas para a erradicação desse tipo de crime. Conselheira tutelar em Santo Antônio da Patrulha, Zilma veio em busca de atualização e informações. No município em que atua, é comum o trabalho infantil na agricultura, fábricas de rapadura, entre outros. Ela ressaltou que essas situações trazem muitos prejuízos às crianças. A principal maneira assim, que a gente vê é deixar de estudar, que ela deixa de ir para a escola, aprender a ler e escrever e fica na rua, andando, ou vendendo balas ou trabalhando na manutenção das rapaduras, Então, isso é ruim, porque a criança deixa de aprender, ter uma cultura, ter um conhecimento. A representante do Fórum Estadual da Erradicação do Trabalho Infantil, na Comissão Nacional voltada ao tema, diz que é preciso um trabalho em rede para combater o problema. Eu só entendo que deve haver uma união, uma integração, porque o trabalho em rede, ele tem valor, ele tem força, ele realmente é realizado. Deve haver integração. Se o objetivo é o mesmo, vamos caminhar junto. A juíza corregedora responsável pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado ministrou o seminário. Ela enfatizou que a estatística sobre o tema é alarmante. Nós temos um levantamento, no país, em torno de 1 milhão de crianças e adolescentes são considerados em condição de trabalho infantil. Então, esses são dados oficiais, mas se discute o quanto esse dado também é real ou nós não teremos, então, um número bem superior. No Brasil, é permitido trabalhar a partir dos 16 anos. E é bom ressaltar, o trabalho deve ser remunerado e com carteira assinada. Nos programas de aprendiz, é permitido trabalhar desde os 14 anos, também com remuneração e a garantia dos direitos trabalhistas. A Justiça do Trabalho
explica os motivos. O contrato de jovem aprendiz, ao ver dos juízes do trabalho, é a grande forma de tirar os jovens do trabalho informal, exatamente da exploração do trabalho infantil. As pessoas acreditam em alguns mitos, né? Costumam dizer que é melhor estar trabalhando do que estar na rua, mas na verdade não é bem assim, né? Porque a criança que começa muito cedo no trabalho, ela acaba o quê? Se afastando da escola e depois entrando no ciclo do subemprego, da pobreza, né? Da perpetuação da pobreza. O Superior Tribunal de Justiça realizou o Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. Participaram do evento desembargadores, representantes dos tribunais de justiça e também dos tribunais regionais federais. Mais de 94% das ações em tramitação no judiciário estão em primeiro grau. Em todos os tribunais de justiça do país, cerca de 80 milhões de processos aguardam julgamento, segundo dados do CNJ. Por causa da grande demanda, o CPC de 2015 trouxe uma mudança importante para desafogar o judiciário. É o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o IRDR, que visa a uniformização de decisões em tribunais de primeiro e segundo graus. Quando houver processos semelhantes, o tribunal pode admitir um IRDR e, desse modo, os casos serão uniformizados e julgados sob uma mesma tese. O objetivo desse evento, reunindo os 27 tribunais estaduais, incluído o Distrito Federal, e os 5 tribunais regionais federais, é exatamente permitir uma discussão a respeito do IRDR, como é que ele está sendo analisado pelos tribunais de segundo grau e tentar compartilhar experiências e também uniformizar os procedimentos. Trata-se de uma ferramenta extremamente valiosa para o enfrentamento da litigiosidade de massa que tem assolado o judiciário brasileiro no momento presente. A importância do IRDR nos andamentos do processos judiciais e a gestão de precedentes foram temas do Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça nos dias 17 e 18. O evento reuniu desembargadores e servidores de tribunais de justiça dos estados e dos tribunais regionais federais. Esse é o objetivo principal, né? O objetivo que diz com a segurança jurídica, com a previsibilidade nos julgamentos e, em última razão, né, o tratamento igualitário entre as partes diante de pretensões idênticas. O ministro Rogério Schetti Cruz lembrou que a tecnologia tem facilitado o acesso à justiça. É preciso que o Poder Judiciário se aparelhe melhor e use as ferramentas que o sistema oferece, como é o caso dos recursos repetitivos, o IRDR e a racionalização a gestão dos próprios processos, né, pelos tribunais, para que possamos responder a essa crescente demanda de uma maneira minimamente qualitativa. Da mesma forma que a tecnologia tem facilitado o acesso à justiça, ela também tem ajudado na solução dos casos. Durante o evento, ministros do STJ destacaram que a inteligência artificial é uma grande aliada na identificação mais rápida de demandas de massa. O presidente João Otávio Noronha está investindo fortemente na inteligência artificial, que nós precisamos muito disso para poder encontrar efetivamente os representativos de controvérsia e levar então esses casos a julgamento para ter uma maior fluidez no judiciário. E a seguir, falsa adoção, quando crianças são escravizadas e maltratadas, muitas vezes por pessoas da família. Ela batia muito. Ela me espancava e assim, já me amarrou, me deixava com fome. Uma mulher vai receber indenização em R$1 milhão por ter sido submetida desde a infância à condição semelhante à de escravo. Como ela, muitas crianças são adotadas, às vezes por pessoas da própria família, por outros motivos, por exemplo, para fazerem trabalhos domésticos. Quem vê esse sorriso não imagina o que Eliana passou na infância. Aos 9 anos, ela foi morar com uma tia que a forçava a fazer os trabalhos domésticos e ainda a maltratava. Ela batia muito. Ela me espancava
E assim, já me amarrou, me deixava com fome. Eu não tinha contato com outras crianças. A minha vida era trabalhar. Eu vim estudar já mulher já. Um caso parecido com o de Eliana chegou à justiça. Uma mulher vai receber R$1 milhão de indenização por danos morais. Aos 7 anos de idade, ela foi morar com uma família por causa da situação precária que vivia. Mas chegando lá, ela foi obrigada a fazer tarefas domésticas e tinha tratamento diferenciado dos outros filhos do casal. Além disso, ela foi privada de estudo e de outras situações necessárias para o desenvolvimento da criança. Por isso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu que ela foi submetida à situação análoga à do escravo. O Código Penal, no artigo 149 do Código Penal, é definido o que é o trabalho análogo ao trabalho de escravo. É todo trabalho que retire do trabalhador a sua dignidade. O trabalhador ele tem direito de trabalhar com uma jornada de trabalho adequada, ele tem o direito de não ser explorado no trabalho do ponto de vista de esforços excessivos, ele não pode trabalhar em troca de pagamento de dívidas. Então, quando essas situações são identificadas, nós temos aí a presença do trabalho análogo à condição de escravo. Muito bem, essa condição ela pode ser identificada em qualquer faixa etária. O trabalho infantil é uma grave violação dos direitos humanos e vedada pela Constituição Federal, CLT e Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, é uma consequência da pobreza e traz prejuízos para o desenvolvimento da criança. Em 2016, mais de 150 milhões de crianças entre 5 e 17 anos eram vítimas de trabalho infantil e a maior parte eram meninos. Metade das crianças realizavam atividades perigosas e 19 milhões delas tinham menos de 12 anos de idade. Até hoje, Eliana tenta superar o que sofreu na infância. Hoje minha vida está muito melhor do que eu criança, né? Eu queria ter vivido uma vida diferente. E sobre o assunto, vamos conversar agora com a advogada Marcela Furst. Obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Como a gente viu aí na reportagem algumas situações de falsas adoções. Como entender esse conceito? O que é adoção? A adoção é um ato jurídico pelo qual um indivíduo ele é dado como filho para outra pessoa ou um casal que não seja os seus pais biológicos. Então, a adoção é quando você tem a intenção de criar uma responsabilidade, do zelo, do afeto, do carinho. Então, ela passa a ser uma falsa adoção quando esse intuito é diferente. É quando não tem o carinho, quando não é para ter aquele cuidado, mas é meramente, como a gente viu também na reportagem, para ser explorado para um trabalho doméstico. Agora, é difícil configurar esse tipo de situação. A adoção irregular, a falsa adoção é crime, né? Mas depende muito de testemunhas, de quem está acompanhando alguma situação ali diferente, né? Porque deve ser difícil caracterizar. Exatamente, é muito difícil caracterizar. Então, qual a melhor forma para combater? É sempre a gente passar a informação no sentido de que, se você quer dar o seu filho para adoção, ou se você quer adotar uma criança, que você siga direitinho o processo na Vara da Infância e Juventude, que ali você vai entrar no Cadastro Nacional, você vai saber que o seu filho vai estar também apto a ser adotado por pessoas que já foram analisadas, questionadas por uma equipe, que já passaram por laudos médicos, se estão aptas a adotar. Então, quando você dá o seu filho para uma pessoa que você não conhece, ou que você criou talvez um vínculo pequeno de amizade, momentâneo, você não sabe se aquela pessoa realmente ela deseja adotar ou se ela tem outra finalidade para com o seu filho. Tanto quanto naqueles casos em que as pessoas vão criando a criança, vão criando porque deixaram, a vizinha não tinha como cuidar, ela era muito pobrezinha, deixou aqui, a gente foi cuidando. E muitas vezes não há aquela intenção de ter aquele filho, de criar aquela família. Então, acaba-se utilizando ela para o trabalho doméstico. E também eu digo que muitas vezes a falsa adoção, ela também pode vir mascarada numa exploração sexual, um tráfico de crianças. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Agora, por exemplo, se eu percebo que alguém da minha vizinhança tem filhos biológicos, adotou um filho e, de repente, com o passar do tempo, começa a discriminar aquele filho adotado,
não dá as mesmas condições que dá para os filhos biológicos, eu posso ir ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público? Tem que fazer essa denúncia. Tem. É importante o Conselho Tutelar, ele sempre faz visitas à casa, ele vai conversar com a família, porque como a Rafaela falou, é muito difícil caracterizar isso. Então você tem que conversar com a criança, tem que conversar com os vizinhos, você tem que conversar com a escola, você tem que conversar com todo um contexto para saber se aquilo está acontecendo mesmo, porque às vezes até a criança falar, ela fica sem graça, ou também ela não entende que isso está realmente acontecendo com ela. Então é importante que tem esses meios de denúncia, que é o Conselho Tutelar, Ministério Público, para que eles façam essa averiguação. Doutora Marcela, você falou daquele jeitinho, né, da vizinha que cuida daquela criança, daquela família mais pobre e tal. E no caso de familiares, né, uma avó, por exemplo, que cuida, que pega essa responsabilidade de um neto, ou a tia, ou primo, isso pode? Não podem adotar os ascendentes e irmãos, ou seja, avós, bisavós e irmãos não podem adotar. Agora a gente vê inúmeros casos em que avós cuidam dos seus netos. Mas é a chamada adoção à brasileira, não é isso? Isso. Aí nesse caso de avós, de ascendentes e irmãos, é uma questão de guarda. É melhor que se regularize a questão da guarda desses menores. Agora, quando realmente aí é um tio, um primo, que eles possam vir a adotar essas crianças, existe essa possibilidade até porque muito se prioriza a família extensa daquela criança antes que ela seja colocada num abrigo e disponível para adoção de terceiros que não têm um vínculo. Ou seja, é importante lembrar que aquele casal que quer ter um filho, que está inclusive às vezes na fila de adoção, não pode receber uma criança de uma outra pessoa e registrar como se fosse deles, né? Exatamente. Dos dois. Isso é crime. É crime. Código Penal, artigo 242, é um crime contra o estado de filiação. Dar como seu filho alheio. Então, você registrar uma criança que não é seu filho como se seu filho fosse, é crime de reclusão com pena de 2 a 6 anos de reclusão. Ok, doutora Marcela Furst, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado, Obrigada. boa tarde. E depois do intervalo, reciclagem de lixo une empresários e donos de casa em favor do meio ambiente. A gente tirou aquilo que se chama de lixeira das cozinhas e separamos contentores numa área específica e dentro da área de produção fica só um baldezinho onde se coloca o que é resíduo orgânico. A Dataprev e a Fenadados assinaram um acordo coletivo de trabalho referente ao período 2019-2020. A proposta foi sugerida pela vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Pelo acordo, os salários e benefícios vinculados dos empregados da Dataprev terão reajuste equivalente a 70% da inflação, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. O aumento é retroativo a 1º de maio. O texto garante aos profissionais a manutenção de cláusulas sociais estabelecidas no acordo anterior. Apenas 3 itens sofreram alteração: os referentes a adicional por tempo de serviço, férias e abono de 6 dias. A Dataprev concordou em pagar mensalmente a cada empregado o adicional por tempo de serviço no valor de 1%, calculado exclusivamente sobre o nível salarial do empregado por ano de trabalho, até o máximo de 40%. O empregado poderá tirar férias em até 3 períodos, desde que em comum acordo com a chefia, sendo que um dos períodos não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais inferiores a 5 dias corridos cada um. A cláusula que se refere ao abono de 6 dias por período aquisitivo de férias para tratar de assuntos de interesse particular a partir da data de ingresso do empregado também sofreu alteração, ficando o direito assegurado somente aos empregados com contrato de trabalho vigente na data de assinatura do acordo. Os termos foram aprovados em assembleia da categoria. A assinatura do acordo coletivo ocorreu durante audiência de conciliação entre os representantes da Dataprev e da Fenadados. A negociação foi mediada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva. O acordo é muito importante, né? O acordo é um acordo que já veio celebrado há mais de 30 anos, né? Um acordo histórico que a gente, através de muita luta mesmo, né? A gente mantém esse acordo, né? Historicamente, a gente nunca sofreu supressão nenhuma no nosso acordo, né? A gente abriu mão de ajuste de algumas coisas nas cláusulas, como a gente agora também está abrindo mão de cláusulas importantes, assim, que é a cláusula sindicais,
né, para fazer discussão depois do fechamento da campanha salarial. Conseguimos avançar na negociação, construindo um acordo que fosse realmente viável, dada a conjuntura econômica do país, mas sobretudo sob duas perspectivas. A primeira é de dar tranquilidade para o empregado realmente desenvolver suas atividades e uma segunda perspectiva voltada para a empresa. O desafio é grande de transformação digital, modernização do país. A Dataprev está imbuída desse escopo e sabe que a negociação coletiva é uma peça fundamental para que a gente pavimente o caminho na busca desse objetivo. As partes também concordaram em voltar a se reunir para negociar as regras para a contribuição sindical, assim que o texto da medida provisória 873, que estabelece regras sobre o assunto, for analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Muitas empresas se preocupam com o meio ambiente e desenvolvem ações ecologicamente responsáveis, que vão além daquelas iniciativas mais comuns, como deixar de usar copos descartáveis, recolher pilhas, materiais eletrônicos, separar o lixo, entre outras medidas. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar que algumas empresas, por meio dessas boas práticas, além de protegerem o meio ambiente, também geraram um impacto positivo na comunidade. Nós fomos atrás dessas pessoas e encontramos o Paulo, presidente do Instituto Ecozinha. Ele é empresário do ramo alimentício e percebeu que o volume de lixo produzido pelo restaurante dele era muito grande. Foi quando decidiu fazer uma mudança radical. Passou a dar destinação correta a tudo que era dispensado. Fez até uma tabela enorme na cozinha para ser seguida por toda a equipe. E mais, excluiu do próprio vocabulário a palavra lixo. Agora tudo é resíduo. A ideia pegou e ganhou adeptos. Hoje o Instituto Ecozinha conta com 63 associados na área de bares e restaurantes que fazem o mesmo trabalho que o Paulo. O que a gente fez? A gente tirou aquilo que se chama de lixeira das cozinhas e separamos contentores em uma área específica e dentro da área de produção fica só um baldezinho onde se coloca o que é resíduo orgânico. Então, uma vez esse balde cheio, você coloca num balde maior e que vem um caminhão próprio para isso, pega esse balde grande e leva para a compostagem. Então, separação na origem. Os resíduos são separados em 4 tipos. Orgânico, que é tudo que vem da natureza, como restos de comida, por exemplo. Reciclável, tudo que vem da indústria e pode ser reaproveitado. Vidro, que é 100% reciclável. E rejeito, aquilo que não serve mais. Depois de separados, os resíduos ficam armazenados nesses bunkers até serem coletados. Cada um vai para a destinação correta. Aliás, quando se mistura tudo, aí sim vira lixo, porque perde todo o valor e acaba indo para o aterro sanitário, que não consegue dar o tratamento correto. Resultado, essa prática acaba afetando o ar com a produção de gás metano e o solo com o chorume que escorre até o lençol freático. Bom, mas voltando às boas práticas, é na hora da coleta que aparece outra pessoa fundamental no processo, o Hugo. Ele abriu uma empresa de coleta que busca resíduos orgânicos em todo tipo de estabelecimento, seja comercial ou residencial. Eu decidi entrar nesse ramo porque eu percebi que o lixo não era um problema, e sim uma solução. Mas para isso bastava que alguém assumisse a responsabilidade de estar coletando esse resíduo e encaminhando para a compostagem, realizando a reciclagem desses micro e macronutrientes que estão no resíduo orgânico. Depois de realizar a coleta em vários restaurantes, lá vai o Hugo levar os resíduos para a compostagem, que pode ser considerada um tipo de reciclagem da matéria orgânica. E olha como tratar bem a natureza também gera emprego e renda. É nessa hora que a gente conhece o Romero, outro empresário que faz a diferença em prol do meio ambiente. Neste viveiro, Romero comercializa plantas ornamentais. E lá no fundo do lote tem um espaço reservado para compostagem, que transforma resto de comida em um composto rico em nutrientes e que pode ser usado como adubo na produção de novos alimentos. No final de todo esse processo, eu consigo ter esse composto orgânico limpo, isento, né? Inclusive com bons nutrientes, né? Não tem cheiro. Eu posso utilizar nas plantas, na horta, no jardim das casas e até na produção agrícola mesmo em geral, projetos de reflorestamento.
Privilégio que não é exclusivo. Quem pensa que só dá para fazer essas coisas em pontos comerciais está enganado. Prova disso é a Flávia. Ela faz a separação dos resíduos orgânicos dentro de casa e entrega tudo para o Hugo levar para o Romero fazer a compostagem. A empresária aprendeu a respeitar o meio ambiente com o pai e não parou mais de pesquisar sobre o assunto. Com ela não tem corpo mole, é da teoria direto para a prática. 2 anos para cá eu passei a conhecer outros processos de compostagem, onde recebem também os alimentos cozidos, cascas de cítrico, o papel toalha, o guardanapo da cozinha, outros resíduos orgânicos que a gente normalmente descarta para o aterro. Conhecendo isso, eu também conheci o pessoal que faz a coleta em residências. Boas práticas que podem salvar o mundo. Iniciativas simples que se tornam poderosas com a contribuição de todos. Medidas urgentes feitas no presente para garantir a existência de um futuro próximo. No fim, todo mundo sai ganhando. E a gente fica por aqui. Uma boa tarde e um bom fim de semana para você. Continue com a programação da TV Justiça. Lembrando que 18h30 tem Jornal da Justiça, segunda edição. Um bom fim de semana para você. Até segunda. Tchau.